uma luta constante, né? A minha luta contra a minha mente, ela é diária. E você foi um dos primeiros a falar sobre saúde mental, né? Quando que você foi diagnosticado com depressão? Como é que isso apareceu na sua vida? Então, Natália, assim, o que aconteceu? Em 2002, porque foi final de 2001, eu tive a terceira lesão de ligamento cruzado, que foi no Palmeiras. E aí, minha cabeça já tinha ido pro brejo, assim, já tinha acabado. Minha cabeça, mentalmente, eu tinha acabado. Quando eu soube da lesão... O que você sentia? As pessoas começam a te rotular injustamente, né? Porra, podre, bichado, podre. Por isso que eu luto muito contra isso. E aí tu começa a acreditar nisso, cara. Começa a acreditar nessa loucura. Aí, eu fazendo o processo de recuperação, eu já estava em transe, assim, mental, assim. Quando o Luxemburgo, mais uma vez, eu chego num treinamento, e ali no treinamento eu vestia um personagem, assim, que era muito duro, porque eu vinha chorando até no treino, chegava ali, eu ficava um pouquinho dentro do carro para ver se desinchava o olho, e me transformava, só que o Vanderlei percebeu, falou assim, tem alguma coisa errada, não sei o que, não tá legal, e chamou a Suzy Fleury, que é a psicóloga. Ela não trabalhava no Palmeiras, ela foi lá. Eu tava com a roupa de só short e camisa, né? Eu tava fazendo recuperação ainda de uma lesão, da lesão. Acho que foi 2 minutos de conversa, 2, 3 minutos. Ela falou assim, ó, vou falar com o Vanderlei, troca de roupa que a gente vai no psiquiatra. Aí eu fui no psiquiatra e aí ele já diagnosticou, ó, você tá com depressão profunda, eu vou entrar com uma dosagem super forte, que eram 14 comprimidos. 14 comprimidos? E ele falou pra Suzy falar pra minha família que se eu não tivesse uma pequena melhora em 14 dias, que ele ia ter que me internar. Que estava com depressão e que então, precisava no daquilo. momento eu não sabia o que era depressão e menosprezava o tema quando passava em programas. Porque ainda hoje em dia ainda tem um certo preconceito quando a gente fala de depressão. Eu entendo, porque é falta de conhecimento que eu tinha. Por exemplo, parecia um cara muito rico e falava assim, fulano tá com depressão. Eu falei, por que tá com depressão? É a mesma coisa, a gente associa isso à questão financeira. Eu tinha uma briga comigo mesmo interna quanto a isso. Pô, como que ia acontecer isso comigo com 32, com 33 anos, jovem, bem financeiramente, a vida construída, a família bem, era um momento de eu desfrutar de tudo que eu tinha conquistado e estar vivendo aquilo. Foi difícil eu falar também sobre o assunto. Até as pessoas mais próximas a mim, minha família, pai, mãe na época, era difícil entender, porque me conheciam e como assim, né? Um menino tinha um sonho de ser jogador de futebol, perdeu o prazer da noite pro dia, eu me cobrava muito e vejo que é uma coisa que todo mundo está sujeito a passar, não tem dinheiro, classe social, nada que... Um momento que acho que até para eu me sentir melhor, assim, tornar público a situação que eu estava vivendo, porque estava me incomodando também, as pessoas não saberam por que eu não estava jogando. Importante hoje a gente estar podendo falar sobre isso, porque até pra gente desmistificar quando eu senti isso, eu recebi muita ligação de grandes jogadores, jogaram Copa do Mundo, campeões e tudo mais, que se medicavam para jogar também, que tinham, mas não veio a público por isso, por esse lado um pouco machista do futebol, de a gente é considerado super-heróis e realmente somos seres humanos e todos estão sujeitos a isso. Não dá pra vestir o personagem, né? Não dá pra vestir o personagem, é uma doença séria, é química, claro que depois que eu fui entender isso, mas no início era difícil compreender e entender. Ninguém sabia que você tinha depressão? Nem meus amigos, pô. Você não contou pra ninguém? Ninguém. É lógico que eles percebiam, mas eles não sabiam. É porque as pessoas percebiam que estava diferente? Percebiam. Mas assim, e eu tinha vergonha, Nath, porque, pô, a gente tá num meio, cara, só homem. E teoricamente... Machista, você vira um... A depressão, ela tem erradamente, ela tem uma referência de fragilidade. E os atletas são vistos como heróis, assim. Você não pode ter nada, intocável, tá tudo bem. E não é assim. E pro homem, você teoricamente ser frágil é ruim, né? E no começo eu não tomava o remédio. Quando eu comprei, fiz tudo, eu não tomava, porque eu falava assim, como é que o remédio vai fazer? A falta de conhecimento. Claro. Né? Como é que o remédio vai fazer eu parar de pensar as coisas que eu penso? Porque vai fazer é químico, eu parar de chorar? né? É químico. Eu produzia substâncias que fazia com que eu tivesse esse tipo de pensamento. Então eu tinha que mudar o gatilho para parar de produzir esses pensamentos.
11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil aproximadamente. Isso significa 5,8% de toda a população brasileira, o segundo maior índice nas Américas, atrás tão somente dos Estados Unidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em transtornos de ansiedade, o Brasil é o líder mundial. Foram registrados mais de 16 mil casos de suicídio no país em 2022 e, segundo o Fórum de Segurança Pública, é uma média de 44 casos por dia. E cerca de 97% estão relacionados a transtornos mentais, tendo a depressão como principal fator. Esses números tendem até a ter uma subnotificação, porque se você parar para pensar, nem toda agremiação esportiva quer que isso venha à tona. E o atleta também não vai manifestar, ele fica com medo, né, de falar que tem algum quadro de ansiedade ou está sofrendo de depressão, insônia, uso de substâncias, porque tende a ficar desvalorizado. Então, essa subnotificação ela é uma tendência que a gente observa. E você falou desse estudo, teve até um mais antigo ali de 2014, 2015. Foi um estudo da FIFPRO, né, em parceria com o Sindicato Mundial dos Atletas, onde eles verificaram ali num período de um ano cerca de 830 jogadores, né, e foram feitas várias avaliações. Não foi nem o objetivo do estudo trazer diagnósticos em saúde mental, mas aí cerca de 30% dos atletas em atividade sofrendo com sintomas de ansiedade e ou depressão. São mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo e menos de 10% buscam o tratamento adequado. Estima-se que 1 em cada 5 apresentam ou vão apresentar problemas relacionados à depressão em algum momento da sua vida. É mais comum do que o câncer ou do que a AIDS, e a OMS aponta ainda que nos próximos 20 anos deve se tornar a doença mais comum do mundo, considerando a depressão o mal do século. A gente tem que observar sempre uma quebra no padrão comportamental quando tem essa persistência, seja de um humor deprimido, falta de vontade, que a gente fala dinamia, prostração, hipobulia, às vezes só querer ficar deitado na cama, perder o interesse, o prazer por atividades que antes eram prazerosas. E não tinha um motivo, né? Naquele momento eu pensando, não tinha um motivo por estar daquela situação, tudo. E eu me cobrava muito internamente comigo, tipo, pô, mas vamos, tá louco? Aí teu sonho, tua vida, futebol, aquela coisa, vou jogar até os 40. Como foi esse processo de aceitação e mesmo de ir parando depois com o futebol e largando e se afastando? Foi complicado? O mais difícil era o pensamento de não ter certeza se eu voltaria ou não. Eu tinha esse peso comigo de tipo, não, vou dar a volta por cima, contar aquela história linda que eu consegui superar e tal. E aí era uma coisa, depois eu fui entender que é algo químico, não adianta tu querer brigar, tem que procurar ajuda, um profissional e tal. E eu tive grandes profissionais que me ajudaram. E aí muito psicólogo, psiquiatra também, entrei com medicação para poder me ajudar. E depois eu tomei a decisão de não seguir, consciente, sabendo, se eu seguir vai ser isso, o preço é esse, tá disposto a pagar ou não. Falei, não, eu escolhi estar com a minha família e viver tudo que eu sonhei, assim, um dia poder estar mais presente com eles também. O mais difícil era os filhos, né? Queriam, nunca vi o pai jogar. Até a gente... Não posso chorar. Mas... Ainda bem que tem o YouTube, né? Eu mostro pra eles hoje. Mas eles eram pequenos, eles me viram jogando, mas... Aí vem com o Nilmar, foi com o Nil, dominou limpo, o Tyson pediu grande jogada de Nilmar, outra fita mais cima de Maria, Nilmar puxou pra direita, como bateu, golaço! Tava mal. Tinha dias que tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama. Tinha dia que dava vontade de ficar deitado no chão de casa e
Quero trabalhar hoje não. E aí, eu tenho que agradecer muito Marcos, Bruno, ao meu psiquiatra, que é o Dr. Hélio, que foi terapia, meu filho, ó, constante. Era 4 vezes na semana com um psicólogo, um psiquiatra e ó... O Michael, quando nós nos conectamos, ele estava realmente numa situação difícil, como ele descreve, muito compatível com depressão, os sintomas, e nos conectamos, começamos um trabalho com uma regularidade, foi muito bem feito por parte dele. Em quanto tempo? Demorou, foi a temporada de 2020, porque também foi na época do Jorge Jesus, e aí depois veio o Renato Gaúcho, foi naquele momento, não lembro exatamente. Porém, foi um tratamento de quase 1 ano. 1 ano exatamente. Foi um tratamento, e eu sempre digo que o mérito é da pessoa. Nós somos a ferramenta. Então ele escolheu usar essa ferramenta, que não foi só através de mim, como ele falou abertamente, mas ele fez acompanhamento com a psicóloga, nós mantínhamos contato, sempre também em articulação com o departamento médico do clube, com a autorização, a participação do próprio jogador. Então essa rede de apoio ela é fundamental, e no caso dele, que a gente pode falar porque ele traz esse relato, eu diria que foi bem sucedido. Michael! Já são 12 no campeonato. Quando a gente fala de alto rendimento esportivo, é sim um fator que vai acabar sendo potencializador de alguns quadros de saúde mental, pela pressão por resultados positivos a curto prazo, né, por muitas vezes um transtorno de adaptação, o atleta tem que migrar de cidade, de país, tem muita separação familiar, às vezes não consegue se adequar àquele ambiente. Então tem muitos elementos aí disfuncionais no alto rendimento que tornam ele um problema maior quando a gente fala de saúde mental. E aí, por outro lado, também a gente pode falar da importância do esporte para sair do quadro de depressão e ansiedade. Com certeza. O esporte, a prática salva da atividade, vidas, né? Sim, esse é o melhor remédio. O esporte, ainda mais de nível recreativo, ele é completamente terapêutico. Então, seja no consultório, eu ia falar até na prática esportiva, mas a pessoa já está praticando, né? Mas no consultório, praticamente em todas as situações, eu avalio isso de como que é a prática esportiva. A gente tem que entender muito a individualidade da pessoa, porque também não adianta forçar. E todo mundo sabe que precisa praticar esporte, mas quando você vê alguém num estado depressivo, ela não vai ter disposição, ela não vai ter energia, aquilo às vezes vai se voltar até contra, com sentimento de menos-valia, de impotência, e aí você tem que fazer um trabalho até para ajudar ela a startar. Esse pré... Isso começar aí. Uma atividade física. Sendo aquelas que fazem mais sentido na vida da pessoa, não existe um esporte que seja o melhor, o mais indicado, e que possa vir a ter boa adesão. E aí você tenta criar uma rede de apoio também. Será que tem outras pessoas que possam fazer, seja um beach tênis, natação, corrida? Às vezes a pessoa detesta ir para academia. Mas, por outro lado, tem alguma coisa que ela familiariza mais ou gosta mais. Exato. Então você tem que apostar em rotas que sejam mais execuíveis para aquela pessoa. A depressão tem cura? Você está curado hoje? Estou curado. Eu nunca mais tomei um remédio de depressão. Eu passei por todos os processos da depressão, menos o último. Por pouco. Eu não fiz o último processo, mas eu estimulava o último processo, andando com o vidro aberto, com o braço para fora, com o relógio, para ser assaltado. Então, assim, como é que você saiu? Primeiro, Deus, assim, e eu não quero entrar porque cada um tem a sua religião, mas eu não posso desconectar Jesus Cristo dessa história toda, eu não posso desconectar, não tem como. Mas trazendo para o mundo terrestre aqui, físico, eu não sei o que fez, qual foi o momento, não sei. O que eu posso falar para as pessoas é que vai passar. Vai passar, você pode estar sofrendo o que for, vai passar. Tem uma saída. O pior nunca é a saída. Pode ter certeza que no final vai passar. Se tiver que sofrer, está sofrendo, isso faz parte. Mas não chegue no limite da depressão.
Não acredite que o limite, que o suicídio é o final. Não é. O final é a vitória.